Pessoal, vamos para a nossa aula de número 2 aqui desse curso, onde a gente vai falar um pouquinho do conceito de velocidade para você. Nós vamos passo a passo acrescentar sempre um conceito novo, a fim de que você aprenda e tenha qualidade no seu aprendizado. Então, nessa aula, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia, né, do que é a velocidade, né? Velocidade de um corpo. Na última aula, a gente já falou um pouquinho sobre sistema de referência, sobre o que a gente chama de referencial, determinando aí a posição de um corpo, né, e verificar se ele está ou não em movimento. Mas, para a gente verificar esse movimento, sabendo que o corpo está em movimento, nós podemos determinar aí um conceito chamado de velocidade. É um conceito básico para muitas pessoas, mas nem tanto para outras. A velocidade é a medida da rapidez de um corpo, ok? Então a gente precisa pensar que velocidade é dado a partir disso, a medida da rapidez de um corpo. Mas como que a gente pode verificar a rapidez, professor? Para a gente poder verificar a ideia de velocidade, e aí a gente está falando de velocidade escalar por enquanto, a gente vai sempre verificar o seguinte: delta S, e esse delta S, gente, nada mais é do que a relação da posição final menos a posição inicial, ou seja, a gente está verificando o quanto que esse veículo andou, o quanto que ele se deslocou num determinado intervalo de tempo, ou o que a gente pode chamar de delta t, uma variação de tempo, tá? Normalmente é o tempo final menos o tempo inicial. A partir disso, nós temos esse conceito de velocidade. Maior a distância que o veículo percorre em um menor intervalo de tempo, a velocidade dele será maior. Então, vamos pensar aqui no exemplo, né, da nossa viatura. A gente já usou na última aula, onde a gente tem aqui esse ponto de referência e uma posição inicial, tá? Vamos supor que ele esteja na posição inicial de 30 metros. A partir disso, ele passa a se movimentar e chega até uma posição final de 100 metros. A gente percebe que essa variação de posição aconteceu num determinado intervalo de tempo, ok? E esse intervalo de tempo, que a gente chama de delta t, ele ocorreu em apenas 30 segundos. Beleza. A partir disso, a gente pode calcular a velocidade desse veículo. E a velocidade seria então o nosso ΔS dividido pelo nosso ΔT. Quando eu verifico ΔS, pessoal, eu faço a posição final, 100, menos a posição inicial, que é 30. Isso vai dar 70, dividido pela variação do tempo. O nosso tempo foi de 30 segundos. Coloco aqui 30 segundos. Corta, corta. Eu vou ter uma velocidade de 7 sobre 3. Ok? Se a gente dividir aí 7 por 3, pessoal, vai dar aproximadamente 2,3 metros por segundo. E aí verifique a unidade de medida. Acredito que nesse momento seja muito importante a gente guardar bem as unidades de medida. Isso aqui que eu estou construindo é um módulo da velocidade, ou seja, eu estou preocupado só com a unidade de medida, o valor numérico dela, e a unidade de medida de uma velocidade no Sistema Internacional de Unidades e Medidas é o metros por segundo. Mas quando você verifica e observa o seu cotidiano, você vai analisar que a gente não usa metros por segundo o tempo todo, né? A gente acaba utilizando quilômetros por hora. Então, como que a gente pode converter a velocidade em metros por segundo para uma velocidade em quilômetros por hora, ou vice-versa, né? Como que a gente pode converter quilômetros por hora para metros por segundo? Então, a gente precisa saber fazer essa transição, por quê? Porque é a partir dessa transição que a gente relaciona aí velocidades nos nossos exercícios. Então, como passar de metros por segundo para quilômetros por hora ou quilômetros por hora para metros por segundo? Gente, lembra que um quilômetro tem 1.000 metros. Em uma hora tem 3.600 segundos. Então, se eu pegar 1.000 metros, um quilômetro, dividir por 3.600 segundos,
e simplificar esse sistema, eu vou achar uma relação de 3,6, ou seja, o sistema é inversamente proporcional a 3,6. Então, quando eu vou do menor para o maior, eu divido por 3,6. Quando eu vou do maior para o menor, eu multiplico. Então, basicamente é o seguinte: se eu passo de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. E se eu vou de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Simples assim. Então, se a velocidade de um veículo, por exemplo, for dada de 10 metros por segundo, para eu passar para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6 e vou achar o valor de 36 quilômetros por hora. Assim como, se eu verificar uma velocidade que esteja a 25, vamos pegar aqui outro valor, vai, a 108 quilômetros por hora, que é mais razoável aí, né? 108 quilômetros por hora, e eu dividir isso por 3,6, eu vou atingir o valor de 30 metros por segundo. É muito importante a gente conseguir analisar e mensurar velocidade desde o movimento de um corpo, porque é através disso a gente vai fazer todo estudo de movimento que virá aí em frente, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula e eu te aguardo na nossa próxima aula. Muito obrigado.